isso aí, turma. Aqui é mais uma videoaula. Aqui é o professor Eduardo e o tema de hoje são as transferências tróficas, cadeias e teias alimentares. Então segurem-se, vamos nessa videoaula aí para vocês. Aproveitem. O termo trofismo está relacionado à alimentação. Portanto, o nível trófico é o nível de alimentação de determinado organismo vivo em uma cadeia ou teia alimentar, né? Então o que acontece é uma transferência de alimentos, né, de um nível para o outro. Então você tem lá o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, assim por diante. É o que nós vamos ver mais para frente aí. Pois bem, então nós temos aí a definição de cadeia alimentar. Então o que vem a ser uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar refere-se a apresentações das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, sempre em um mesmo sentido, né? Então o alimento ele sempre passa, sempre dos produtores para os consumidores e assim consequentemente. Então nós temos um exemplo aí de cadeia alimentar, né? Então nós temos aqui o capim, a lagarta, o pássaro e a cobra, né? Onde o capim ele representa aí o primeiro nível trófico, ou seja, o produtor, né? Então toda a cadeia alimentar ela vai iniciar sempre pelo produtor, tá? Que ele vai fazer o que? A fotossíntese. Por meio da fotossíntese ele vai produzir todo o alimento, né, para essa cadeia alimentar e consequentemente para o ecossistema, tá? Então na sequência vem a lagarta, que é o consumidor do capim, né? Então a seta aqui, como está indicando aqui embaixo, indica serve de alimento para, né? Então a seta está indicando o que? O fluxo do alimento. Então o alimento do capim vai passar para a lagarta quando é predada pelo pássaro, ela passa para o pássaro e o pássaro para a cobra, entendeu? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 níveis tróficos, né? Sempre o capim o primeiro aí que é um produtor, tá certo? Então o capim ele é o primeiro nível trófico, a lagarta o segundo nível trófico, o pássaro o terceiro e a cobra o quarto nível trófico, tá certo? Pois bem, então aqui eu tenho três exemplos de cadeia alimentar, né? Então a primeira aqui você tem uma planta, possivelmente aquática, né? Aí vem o caramujo que se alimenta dela, o peixe que se alimenta do caramujo e a garça que vai se alimentar do peixe. Então aqui eu não sei dizer se é uma alga ou é uma planta, me parece que é uma alga, tá? Então essa alga aqui ela é produtora, ela representa aí o primeiro nível trófico, o caramujo o segundo nível trófico, ele é o consumidor primário, o peixe, né, ele é o terceiro nível trófico, ele é o consumidor secundário e a garça é o consumidor terciário, tá certo? Outra cadeia aqui, né, você tem uma plantinha, aqui você tem uma mosca, né, um besouro que vai se alimentar dessa planta, o sapo, que é o predador do besouro, e o gavião, que também com 4 níveis tróficos. E a última aqui com apenas 3 níveis tróficos. Você tem aqui uma planta, né, um vegetal, o roedor, que é o rato, ele vai comer esse vegetal, que ele é o trigo no caso, né, que ele é o consumidor primário, e a cobra, consumidor secundário, que vai se alimentar do roedor, tudo bem? Então esses são 3 exemplos de cadeia alimentar. Bom, pois bem, níveis tróficos. O que são níveis tróficos? Então níveis tróficos são conjunto de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição no ecossistema. Ou seja, você tem lá os níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, eu vou ler aqui para você. Você tem lá o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, terciário, assim por diante. Então, cada nível desse representa o chamado nível trófico, ou seja, eles ocupam o mesmo patamar de alimentação em uma cadeia alimentar, tá certo? Então, as plantas, por exemplo, produzem seu próprio alimento, pois são organismos autotróficos. O que são autotróficos? Então, nós já vimos anteriormente aí que auto quer dizer alimento, trófos quer dizer auto, quer dizer próprio, trófos, alimento. Então, são organismos que produzem o seu próprio alimento. Tá? Então, assim, todas as plantas ocuparão o mesmo nível trófico, pois apresentam hábitos semelhantes, ou seja, todos são fotossintetizantes. Tá? Então, aqui ó, existem basicamente 3 níveis tróficos. Tá? Então, o primeiro aí são os produtores, que são autotróficos, obrigatoriamente, né? Porque eles têm que produzir todo o alimento para a cadeia alimentar, né? Auto, próprio, trófos, alimento, tá certo? E para isso eles são o quê?
fotossintetizantes, como nós já estudamos anteriormente, né? Então, por meio da fotossíntese, eles produzem aí os alimentos. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de organismos produtores. Então, eu tenho aqui uma cianobactéria, que é um tipo de bactéria adaptada à fotossíntese, tá? Aqui eu tenho algas pluricelulares e aqui uma alga unicelulares. Esses dois aqui vivem na água, né? Faltou aqui o vegetal, mas o vegetal vocês já conhecem, tudo bem? Próximo segmento fala um pouquinho sobre os consumidores, né? Como vocês já sabem, consumidor é quem? Aquele que consome, né? Então nós temos aí como referência que eles são heterotróficos, diferentemente dos autotróficos. Esses aqui eles não produzem alimentos, né? Hétero quer dizer do outro, tróficos alimento, ou seja, depende do alimento dos outros organismos, tá certo? Sejam eles produtores ou consumidores, ou seja, organismos incapazes de produzir seu próprio alimento, né? Então nós temos aqui uma cadeia alimentar, onde aqui nós temos aqui um rato, né, o roedor, a cobra e o gavião, tá? E aqui depois vamos falar um pouquinho sobre os decompositores. Então vamos falar dos consumidores. Então nesse caso aqui, o camundongo, né, ele acaba sendo o consumidor primário, que é a sigla C1, consumidor 1 de primário. A cobra aqui ela vai ser o consumidor secundário, C de consumidor, 2 secundário. E o gavião, consumidor terciário, beleza? Então não tem como errar. Decompositores, que são organismos também heterotróficos, assim como os consumidores. Só que os decompositores, eles se alimentam de matéria morta, né? São os saprófitas, vamos dizer assim, né? Então bactérias e fungos são exemplos aí de organismos que decompõem, tá? Os decompositores, eles têm uma importância muito grande para a nossa sobrevivência. São eles que fazem a reciclagem dos alimentos para nós. Então, quando um indivíduo morre, os decompositores vão decompor para formar humus, né, que são nutrientes que voltam para o solo e aí servem de alimento para as plantas que realizam a fotossíntese e novamente mais alimentos orgânicos para manter aí a cadeia alimentar. Então, se vocês estão vendo aí, aqui são exemplos de fungos, né? Aqui aquele cogumelo e aqui embaixo aquele bolor, né? Ou aquele que dá na fruta, quando você deixa lá na fruteira, lá ele acaba apodrecendo a fruta. E aqui bacilos, que são bactérias, né? E aqui também bacilos, são 2 tipos de bactérias que também são decompositores, tá certo? Bom, então aqui nós temos aí uma teia alimentar, né? Diferentemente da cadeia, a teia ela não é unidirecional, ela não tem apenas uma única fileira, né? Que forma um emaranhado de cadeia alimentar. Nesse caso aqui, o indivíduo ele pode ocupar até 2 ou mais níveis tróficos diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos à definição. Então, teia alimentar mostra a conexão entre várias cadeias de um ambiente, diferentemente da cadeia alimentar, que obedece uma representação unidirecional. Na teia há várias relações, né, alimentares interligadas entre si. Tá? Então a teia, na realidade, é um conjunto de cadeias alimentares, tá bom? Então vamos lá, um exemplo, como eu falei para vocês aqui, tá? Então tem aqui o capim, né, que é um produtor. Aqui eu tenho uma lebre, um coelho que se alimenta do capim, tá? Então sempre lembrando que a seta indica o quê? A direção do alimento, tá legal? Então aqui, ó, quem consome o capim? A lebre, e tem outro organismo aqui embaixo também, é o consumidor primário, tá certo? Que se alimenta de capim. Então aqui você tem o sapo, né, que se alimenta do inseto, que é um consumidor primário. Então o sapo aqui é o consumidor secundário. O sapo serve de alimento tanto para a cobra quanto para esse pássaro aqui, tá? Então esse pássaro e a cobra são consumidores terciários, tá legal? Notem que a cobra tem 2 setas indicando para ela. Isso indica que ela possivelmente pode ocupar 2 níveis diferentes. Vamos ver se isso procede, né? Então aqui, ó, nessa cadeia, então a lebre se alimenta do capim, primeiro nível trófico, e a cobra aqui funciona como
terceiro nível trófico, ou seja, C3, né? Desculpa, C2, consumidor secundário, tá? E nesse caso aqui, o capim vai para o inseto, que é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, e aqui consumidor terciário. Então, realmente, ó, ela ocupa dois, consumidor secundário e consumidor terciário ao mesmo tempo, né? Assim como o gavião também, né? O gavião que está aqui em cima está ocupando dois níveis tróficos, está ocupando o quaternário, que se alimenta do terciário, é o quaternário, C4, né? E aqui se alimenta da lebre, que é primário, e é secundário também, tá bom? Então, a teia alimentar demonstra essa relação desses organismos, tá beleza? Continuando aí, cadeia versus teia alimentar. Para representar o ecossistema, a teia alimentar é a melhor opção. Isso porque a teia mostra os diversos caminhos que a energia pode seguir, representando um fluxo unidirecional, como observado na cadeia alimentar. Tá? Então nós sempre utilizamos aí o que? A teia alimentar para representar melhor as relações que ocorrem em um ambiente. Tudo bem? Bom, e aqui vamos finalizando mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.